Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Hoje eu falo aqui de uma banda britânica que surgiu ali, o embrião dela surgiu no início da Beatlemania, mas a própria banda com esse nome já surgiu na era psicodélica ali da Swing in London e fez um bom álbum. Eu gosto bastante desse álbum aqui de pop psicodélico, de psych pop, às vezes pegando um pouco mais pesado ali no rock. E pelo nome, pela capa, pode parecer que é uma banda de hard rock, mas não é o caso. A capa até promete isso, mas não é. Eu estou falando do Octopus, Restless Night. Aqui, as fontes variam se o álbum foi lançado entre 1970 ou 1971. Aqui diz 1970 aqui no álbum, no site Rate Your Music, que eu sempre uso como base ali para informações, ali diz que é abril de 1971. Mas eu acho que aqui deve estar mais apurado, que deve ser de 1970 mesmo. Então aqui uma edição da C4 Miles, um selo que eu gostava bastante também, que lançou vários artistas psicodélicos, está até aqui, Classic Psychedelia, está escrito aqui. Essa era a capa. E tem aqui um folheto no livreto contando a história do álbum. Aqui tem a tal mulher polvo aqui que está na capa também, ela aqui. Então, o Octopus foi obra aí dos irmãos Paul e Nigel Griggs, originalmente guitarrista e baixista. Em 1963, lá no início da Beatlemania, eles montaram um grupo de beat chamado The Cortinas. Eles vieram lá de Hatfield, uma cidade mais ou menos a uns 50 km ao norte de Londres, e teve vários integrantes na sua formação, mas sempre os irmãos Briggs, sempre presentes. E por um breve período passou ali ninguém menos do que Mick Taylor, e por volta do início de 65. Passou pelo The Cortinas, mas logo alçou voos maiores, como por exemplo os Blues Breakers e os Rolling Stones, evidentemente. E depois, a partir de 68, aí eles resolveram se adaptar aos novos tempos e o The Cortinas passou a se chamar Octopus. E eles também mudaram o som mais puxado para o psicodélico, mas ainda muito influenciado por Beatles, como eu vou falar daqui a pouco. Então, em 69, o Octopus lançou seu primeiro single, e essas duas faixas não estão aqui no álbum. O lado A seria Girlfriend, a música, e no lado B, Left the Poor Man. Girlfriend é uma música bem mais ou menos, uma balada bem anódina, porém Left the Poor Man o negócio é bem diferente. Ali ele já flerta com uma psicodelia mais pesada ali. E essa música é brilhante, eu amo essa música Left the Poor Man. Já tem um trabalho de guitarra bem mais impressionante. Ali nessa época a banda tinha dois guitarristas. O guitarrista solo era o Paul Griggs e o guitarrista base era o Rick Williams, e tinha também o baterista Brian Glasscock, que era irmão do John Glasscock, que tocou no The Gods, no Uriah Heep também, tocou junto com o Ozzy Osbourne depois, mais pra frente. Porém, esse single não vendeu muito, apesar de ele ter sido produzido ali pelo Tony Williams, não era Tony Williams, Tony Murray, que foi baixista do Troggs e era ali um protegido do Larry Page, que era um empresário ali, uma figura na cena musical de Londres bem conceituada. E daí, ou 70 ou 71, mas eu acho mais provável que tenha sido em 1970, eles além de lançarem dois singles, mas as músicas desses dois singles estão no álbum, por isso que eu não vou falar delas separadamente, lançaram esse álbum aqui também. Então, que é eu falei, a capa promete ser algo mais hard, algo mais pesado, mas não é nada disso, é pop psicodélico da melhor qualidade, na maioria das faixas pelo menos. Então já começamos com The River, uma faixa bem empolgante também, mas é um rock mais tradicional, não é tão psicodélico assim, mas é boa, mesmo assim é uma ótima música. Depois vemos com Summer, aqui sim o pop psicodélico se instala de vez aqui, é uma música muito Beatles, daquela fase ali, Sgt. Pepper's Magical Mystery Tour, mais ou menos naquele período.
e tem um ritmo bem contagiante também, e tem até uns vocais tipo ti, igual o Girl, The Beatles. Depois Council Plans é uma faixa mais levada pelos teclados. Aqui eles já estavam com uma formação diferente, o Rick Williams e o Brian Glasgow tinham saído da banda, e eles optaram por incluir um tecladista e não um guitarrista base. Esse tecladista é o John Cook, que era também compositor, e o baterista Malcolm Green também fez parte aqui desse álbum. Então, Council Plans é muito guiada pelo teclado do John Cook, e também tem a melodia me lembra vagamente You Mother Should Know, que está em Magical Mystery Tour, lá, o EP duplo dos Beatles, que depois foi lançado como álbum, inicialmente nos Estados Unidos, depois no mundo inteiro. A faixa título, Restless Night, ela até ameaça um peso mais definido, que é ser uma faixa mais pesada, mais hard rock, mas só ameaça. A introdução aqui do teclado e da guitarra ali prepara o ouvinte para uma pedrada, mas logo depois já vem um sunshine pop, um pop psicodélico de responsa aqui. Então, é só para dar um sustinho mesmo no pessoal. Depois tem Thief, que é o puro western spaghetti aqui. Que eu escuto essa música, eu já imagino o Clint Eastwood atirando para tudo quanto é lado e matando vários de uma vez só. É bem western spaghetti essa música aqui. Depois temos Queen and the Pauper, que para mim é uma faixa menor aqui do disco. É um pop já meio diluído, já não é tão bom quanto as outras faixas pop aqui, que tem influência pop também. Depois I Say, aqui é puramente McCartneyana, é perder a vergonha de copiar o Paul McCartney aqui. Isso aqui é mais uma faixa que lembra mais uma balada do Paul McCartney em carreira solo, e não nos Beatles. Jones Rock é o ponto baixo aqui, infelizmente, do álbum. Eles tentaram fazer uma homenagem ao rock cinquentista aqui, mas ficou bem mequetrefe mesmo. Aqui um rockzinho sem vergonha. Mas isso é compensado pela melhor faixa do álbum para mim, que é Rain Child. Rain Child é pop psicodélico de primeiríssima, uma pérola que é filho da chuva, é filha da chuva aqui no caso, que dá vontade de você sair pulando no dia de chuva cantando nessa música mesmo, bem nesse estilo. E termina com Tide, que é a faixa mais longa do disco, quase 6 minutos, 5 minutos e 40 e poucos segundos, que começa com uma balada ao piano, depois ela emenda já para um pop psicodélico, ela termina de maneira mais apoteótica, mais épica. E essa faixa que acaba me lembrando o Queen da fase inicial, da fase aí pré-A Night at the Opera. Só que nessa época o Queen ainda estava em formação. Eles não tinham lançado nada ainda. Então a minha questão é, será que o Queen acabou sendo influenciado por esse álbum aqui? Eu não duvidaria. E aqui nessa edição aqui, o single inicial, que é Girlfriend e Left the Poor Man, foram incluídos. Eu penso que se Girlfriend tivesse sido incluída no álbum, a qualidade dele cairia bastante. Mas se tivesse incluído Left the Poor Man, especialmente se tivessem limado aí Jones Rock e colocado Left the Poor Man, a qualidade do disco subiria absurdamente. E como eu falei, outras 4 faixas aqui foram lançadas como single, são The River, Summer, Jones Rock e Thief. Essas 4 faixas também foram lançadas em single, 2 singles contemporâneos e posteriores ao álbum. Até que o álbum vendeu bem na Europa continental, em especial ali na Itália. Porém, a falta de sucesso no país natal, ali no Reino Unido, acabou fazendo com que eles se desiludissem e a banda terminou em 1972. Mas fica aqui esse registro aqui, indispensável para quem gosta de pop psicodélico muito bem feito. Se você é um fã de psych pop, sunshine pop, ou sei lá como você queira dizer, a audição desse disco aqui é obrigatória. E lembro vocês, toda terça-feira tem de novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!